votações dedicadas ao tema. Deputado Tarcísio Mota, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez ao vivo nos nossos estúdios. Bom dia, eu que agradeço muito a possibilidade de estar aqui, ainda mais num dia como hoje, né, para poder celebrar e comemorar o Dia do Professor e da Professora no Brasil inteiro. Pois é, deputado, é um dia importante para reflexão, um dia importante para parabenizar os professores, que merecem, claro, sempre a nossa homenagem e o nosso agradecimento. O que dentro dessa semana que a gente está tratando aqui na Câmara de projetos, a gente viu ontem a aprovação de projetos, por exemplo, de incentivo à formação do professor da educação básica, questões do piso salarial para os professores que são contratados de maneira temporária também. O que a Câmara tem feito na avaliação do senhor e que pode falar hoje para o professor se esse tema está sendo uma prioridade ou não do parlamento? Olha, há muito o que se fazer. Infelizmente, nós temos no Brasil, você mesmo estava citando, 2.300.000 professores no Brasil inteiro. Mas esses professores muitas vezes se sentem desestimulados, porque os salários são baixos, as estruturas escolares estão ruins, porque os governos, os mais diferentes governos, não reconhecem a importância desses professores, porque muitos professores hoje estão sofrendo assédio moral. E eu acho que a Câmara tem que conseguir olhar melhor para esse tipo de situação. Ou seja, a valorização do professor é decisiva não só na questão salarial, mas no reconhecimento do seu fazer profissional. O professor, ele é um profissional. O fazer docente é muito importante, ele se forma. Eu costumo dizer que ninguém no Brasil escolhe ser professor porque quer ser milionário. Ah, vou ser professor porque eu vou ter 3 mansões. Não é por isso. A pessoa escolhe ser professor porque lá no fundo ela acredita que a sua vida, o seu trabalho pode ajudar a mudar as pessoas. E mudar as pessoas pode mudar o mundo. E aí o que a gente vê aqui na Câmara dos Deputados? Infelizmente, muitas vezes, nós vemos deputados falando e perseguindo professores. Eu enfrento essa extrema-direita que tenta perseguir professores o tempo todo. Mas nós também vemos uma bancada da educação que está todos os dias pensando como é que a gente consegue mais dinheiro no orçamento para melhorar o piso salarial nacional, como é que a gente pode estender esse piso salarial nacional, inclusive, para os demais educadores, que são os profissionais da educação, que não são os professores, mas que também contribuem para que a escola seja efetivada. Como é que a gente pode recuperar a ideia da gestão democrática? Porque esse professor quer ser ouvido nas políticas públicas, lá no seu município, lá na sua escola, ele quer ser ouvido, ele quer ser protagonista. E como é que a gente vai enfrentar desafios do nosso tempo? A inteligência artificial não vai substituir nunca o professor. Nós vamos ter que lembrar desse detalhe sobre como é que esse professor vai lidar com a tecnologia. E isso significa, com uma fala a partir aqui da Câmara dos Deputados, de dizer para o professor, você merece respeito, você será respeitado pelo Estado brasileiro. E, deputado Tarcísio Mota, a gente teve, por exemplo, dentro dessa ideia que o senhor falou de valorização, de recursos, de estrutura, a gente teve a apresentação ontem de um parecer inicial do deputado Moses Rodrigues em relação ao novo Plano Nacional de Educação. E ali está falando de mais recursos, ali está falando de infraestrutura, de metas, não só, claro, para ensino, né, um ensino universal e principalmente em tempo integral, mas com estrutura, infraestrutura e recursos. O professor ele é um ponto central no novo Plano Nacional de Educação, né? E os planos nacionais de educação, eles são decisivos. Porque imagina, como é que a gente quer que esteja a educação brasileira daqui a 10 anos? Portanto, o primeiro esforço do Plano Nacional de Educação é um esforço de imaginação, de projetar o futuro. E depois o desafio dele é como é que a gente chega nesse futuro. E aí são as metas. Como é que a gente pode aumentar o número de crianças nas creches? Como é que a gente pode aumentar o número de crianças que têm os conhecimentos de matemática, de língua portuguesa, de ciência, de história considerados adequados? Qual o número de crianças em horário integral? Para tudo isso precisa de professor. E para tudo isso precisa de professor valorizado, que se sinta estimulado a estar na sala de aula. Então, também há um capítulo inteiro no Plano Nacional de Educação, que é o capítulo de valorização dos profissionais de educação. A definição do piso salarial nacional, na carreira, porque é preciso que um professor jovem, recém-saído da universidade, tenha lá o amparo da formação inicial e da formação continuada, mas ele tem uma perspectiva de carreira, que ele possa perceber que o seu salário vai melhorar conforme ele tenha experiência, conforme ele adquira a formação acadêmica, de que ele será valorizado na gestão da própria escola.
integrar os professores na comunidade escolar, almejar a ideia de que um professor seja professor com dedicação exclusiva, remunerado para isso, são desafios que parecem muito distantes, mas que são essenciais para que a educação seja de qualidade. Eu sou professor de um colégio federal, do Colégio Pedro II, mas fui também professor da rede municipal de Duque de Caxias e da rede estadual de educação, tudo lá no Rio de Janeiro. Pude ver realidades muito distintas. Como professor com dedicação exclusiva, com tempo de planejamento, eu pude ser um professor muito melhor para os meus alunos em Duque de Caxias, no Pedro II, do que em Duque de Caxias. Mas aquelas crianças lá em Duque de Caxias merecem uma educação de qualidade. Então o que nós precisamos é que o professor lá em Duque de Caxias não seja desrespeitado como tem sido pela prefeitura de lá, mas possa ter todos os direitos que um professor respeitado e valorizado tenha. Isso é a base para que esse professor, quando entrar, hoje não, porque hoje é feriado escolar, mas quando entrar amanhã lá na sala de aula, fechar a porta da sua sala de aula, ele esteja feliz e consciente da sua tarefa diante daquelas crianças, jovens e adultos, para melhorar o mundo, porque é para isso que a gente é professor. E a gente aqui, deputado Tarcísio Mota, como o senhor falou, né, a experiência do senhor na sala de aula, a gente está falando também de muitos locais, quando a gente fala de infraestrutura, mas também locais em que a gente tem uma cena de violência forte, a gente tem crianças que estão ainda com insegurança alimentar. A gente sabe que o Brasil saiu do mapa da fome, mas a gente ainda tem milhões de pessoas passando fome, com insegurança alimentar, e isso tudo chega ali para o professor com desafios muito grandes em sala de aula. A escola não é uma ilha separada da sociedade. A escola está atravessada pelos problemas sociais. Por isso, por exemplo, a gente defende que toda escola tem, no início do ano letivo, que pensar e repensar o seu projeto político-pedagógico. O que aquela escola representa naquela comunidade? Quais são os problemas específicos daquela comunidade que a escola vai ter que lidar? Seja para tentar diminuir, mitigar o impacto que aquilo terá na educação, seja para aproveitar o que aquela comunidade tenha, para que a educação seja mais significativa para o estudante. Então, é claro que é atravessada pela situação da violência, atravessada pela situação da fome, e isso atrapalha, obviamente, a escola, porque aquele aluno que chega com fome para a escola, ele vai aprender muito menos. Então a gente tem que ter o olhar do professor e da escola, entender quem é o aluno que está ali, qual é a comunidade. Mas é sempre bom lembrar, é claro que não existe só a violência e a fome, existe a cultura que está presente naquela comunidade, existe as relações de solidariedade que aquela comunidade tem, existe a memória daquela comunidade. Todas as vezes que eu dei aula em regiões de favela, no Rio de Janeiro, recuperar a memória da ocupação daquele território, os mestres e mestras que existem naquela comunidade, os mais velhos que estão lá, que podem contar histórias, é muito importante para aquelas crianças que precisam se criar e identificar, com uma identificação, inclusive, para a sua própria comunidade. A escola é isso, é o lugar, às vezes, em que a gente acolhe uma criança que está sofrendo, porque está sofrendo violência em casa, e a escola também é a sala de aula, o lugar onde você identifica um talento para as artes, um talento para a literatura. Por isso é tão bom ser professor. Pois é, deputada, eu vejo que o senhor até se emociona falando, porque é isso mesmo, a escola, quando a gente chega, e as crianças chegam com sonhos, elas chegam pensando algo melhor para a sua vida, e é um desafio muito grande. Eu admiro muito o trabalho do professor nesse sentido, porque eu falei, gente, que desafio, são numa sala com 20 crianças, quantas são 20 histórias ali, e você fazendo parte da vida, influenciando a vida, e a gente, quando lembra dos nossos professores, e ao longo da vida, porque a gente passa por vários momentos ali na nossa vida escolar, a gente tem esses mestres que fizeram diferença na nossa vida, né? Obrigada pelo depoimento, deputada. Às vezes é a saudade da sala de aula que me bate. Não, e a gente fica emocionado, eu tenho certeza de que quem está acompanhando a gente aqui pela rádio, pela TV, sente essa emoção de quem tem um amor pela educação. Que bom que a gente tenha também aqui muitos, como o senhor falou, uma bancada de educação, que milita nessa área e que busca uma melhoria, um país melhor para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado por dividir com a gente esse momento. Eu que agradeço.